Fala, gurizada! Boa tarde! Tudo bem? Tudo certinho? Como é que nós estamos aí? Oi, Jéssica. Oi, Rafa. Oi, Yasmin. Vamos nessa? Vamos nessa. Oi, Johanna. Oi, Rafael. Carla. É isso aí, gurizada. Deixa eu ligar minha luz aqui. Agora sim, agora sim. Muito bem, gurizada. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente do que nós fizemos nos outros dias, tá? Hoje eu vou fazer mais exercício com você? Não. Hoje eu vou fazer exclusivamente exercício, você já vai entender por quê. Ontem nós falamos a respeito de regra de três não, de proporção direta e proporção inversa. A maior aplicação das proporções está justamente em cima da regra de três. E uma coisa que eu falei para vocês ontem, que era bem importante para nós, é a gente agilizar um pouco o processo, para conseguir fazer as coisas de uma forma um pouco mais rápida e um pouco mais simples. Para essa aula aqui, eu posso mostrar para você como as primeiras aulas vão ser importantes, tá? Como você vai usar aquilo para ter o benefício para você conseguir fazer as contas mais agilmente, beleza? Então a gente vai pegar os exercícios da aula de regra de três simples, pode pegar o teu material aí, eu vou abrir o meu aqui, a gente ler juntos, organizar juntos, e eu quero que você preste muita atenção em como eu vou organizar o exercício contigo e como eu vou executar. Esse é um curso de matemática básica, sim. A gente não entra tanto na parte de exercício, mas eu quero dar para você já um tira-gosto de como é você aprender matemática no sentido de você ter uma metodologia, ter um critério para ler e resolver os seus exercícios. Dias atrás, eu fiz uma pergunta no meu Instagram sobre o que as pessoas achavam mais difícil em matemática. E não para minha surpresa, mas pode ser para sua surpresa, a resposta mais comum foi ler, entender e organizar o que eu preciso fazer com o exercício. Eu achei que as pessoas até diriam assim, olha, minha dificuldade é número complexo, é polinômio, é logaritmo. Daria um assunto para, mas a dificuldade está justamente em o que é que eu faço com cada exercício e como é que eu executo cada coisa em matemática, beleza? E é verdade, né, Yasmin? É verdade. Eu não estou mentindo. Muitas vezes eu tenho a impressão que você que está aí do outro lado até sai da aula assim, fala assim: Meu, eu entendi o que esse cara falou, eu entendi essa matéria. Mas aí a sensação de derrota, quando pega a lista de exercícios para fazer, ela é gigantesca. E isso acontece por alguns fatores, por alguns motivos. Um dos motivos é que os materiais didáticos não são tão didáticos assim, tá? O material didático, às vezes, coloca o exercício mais difícil na questão número 1, na questão número 2. Aí você começa a tomar 2, 3 tapas na cara e fala, não, isso aqui não é para mim. Você pega o material didático e não tem nenhum exercício para você aplicar aquilo que você viu na aula, para você ver assim, meu, será que eu entendi isso aqui? Será que eu sei fazer isso aqui? Né? Então, às vezes, o material didático ele é muito ruim. E uma outra coisa, e aí tem muito a ver com as aulas que vocês recebem, o professor de vocês é mais preocupado em fazer a coisa, te dar os passos, olha, passo 1, passo 2, passo 3, como se a matemática fosse uma receita de bolo, mas não ensina você a identificar o que é importante e a organizar a tua cabeça. Eu tenho um método que eu criei que é chamado método IP. Esse método IP, ele tem 3 fases: a identificação, o planejamento e a execução. Tá? Cada uma dessas fases, ela tem segmentações que são muito importantes, né? O que eu tenho que fazer no I, que é a identificação? O que eu tenho que fazer no P, que é o planejamento? O que eu tenho que fazer no E, que é a execução? Se eu errei aqui, no I, o que isso significa para o meu estudo? Se eu errei no P, o que isso significa para o meu estudo? Se eu errei no E, o que isso significa para o meu estudo? Então, quer dizer, você tem que ter um caminho para você entender o que é para você fazer e você tem que ter mecanismos para tratar aquilo que você está errando. Se você não tratar o erro,
Eu vou deixar você responder. Se você não tratar o erro, e assim, ó, a maior parte de vocês não faz isso. Se você não tratar o erro, o que acontece? Responde para mim. Vem cá, cara. Vem cá. Conta para eles o que você fez ontem de importante para a tua vida. Ah, se você não tratar o erro, você continua errando. Conta para eles o que você fez ontem. O que você foi fazer? Você foi muito corajoso. Conta para eles. Mas conta, o que é? Conta para eles. Eles querem saber. Eu lembro. Eu tomei vacina. Tomou vacina para quê, cara? Do Covid. Do Covid, né? Aham, né? É, isso aí, né, cara? E por que a gente toma vacina? A Laís, que é mais velha que o senhor, fez escândalo na vacina. E você não? Não. Não, né? Doeu? Não doeu? Fez mal para você? Não. E vai te proteger? Vai? Sim. Então tá bom. Então tá bom. Pai, eu quero te falar uma coisa. Diga que eu tô trabalhando, cara. Posso falar planta versus sombra? Depois eu vou lá, cara. Depois eu vou lá e te ajudo, tá bom? Agora não. Beleza? Aí sim, recado dado, né? Gurizada. Então, conversando aqui um pouquinho com vocês de como é importante você criar um mecanismo, tá? Para organizar os seus exercícios, e nisso eu posso te ajudar. E depois você criar formas de você tratar e identificar onde é que você está errando. Falta teoria? Falta prática? Não é verdade? O que falta para você fazer e para você acertar os seus exercícios, né? Tá bom? Beleza. Eu achei assim, ó, eu achei que ele ia fazer escândalo, né? Ia ficar com medo. Nada, não abriu a boca. Né? Eu falei para ele, nem olha. Pensa numa coisa boa, quando você vê, passou. E deu certinho. Ele tem 8. O meu José. Deixa eu abrir o meu material aqui. Abra o seu também, tá? Abra o seu materialzinho aí. E eu vou fazendo com vocês. A minha intenção aqui, gente, ó, tá lá na página 30, tá? A minha intenção aqui é fazer assim, ó, quase que a totalidade da lista, tá bom? Para a aula de regra de três composta, aí eu vou ter que te dar aula, porque eu vou ensinar o meu método de fazer, tá bom? Que não é aquele método louco que você faz uma receitinha de bolo. A gente vai fazer um esquema muito louco amanhã. Então, prepara o coração, que amanhã é aquela aulinha de tirar o fôlego, beleza? Ah, ele tá grandinho, né? A mãe dele tem para lá de 1,70 e o pai dele tem 2 de altura, então se ele não for grande, eu vou desconfiar do leiteiro, né? Então tem que ser, né? Tá bom, tá bom. Agora vamos lá. Vamos pegar essa primeira questão e vamos ler ela juntos aqui, ó. E coloca na tua cabeça o seguinte: não é só fazer, tá bom? Não é só fazer, não é hoje, tá? Toda vez é fazer, é entender o que está fazendo, entender por que acertou, entender por que errou, entender por que demorou. É assim que a gente melhora em matemática, tá bom? Então tem que ter um olhar um pouquinho mais sério, um pouquinho mais severo, no sentido não severo no sentido da rigidez, tá? Sobre aquilo que você faz. Um galão de 18 litros de tinta é suficiente para pintar 300 metros quadrados de paredes. Beleza, 18 litros, eu consigo pintar 300 metros quadrados de parede. Sabe o que a gente diz disso aqui? Essa é a situação conhecida do exercício. Eu conheço essa relação, ela está pronta para mim, eu não tenho que procurar nada. Tudo que você faz em matemática começa de onde? Começa de onde eu sei. E termina onde? Termina onde eu não sei. Quando você olhar o enunciado, você vai ter um lado do exercício que você conhece e um lado que você desconhece. Esse leva nesse. Então você vai sempre procurar assim, ó. Eu começo por onde eu sei e eu caminho para onde eu não sei, para onde está faltando informação, tá bom? Então a situação conhecida é 18 litros, 300 metros quadrados de parede. Beleza. Considerando a mesma tinta, a quantidade necessária de galões de 3,6 litros, isso é exercício do vestibular, se não me engano, é o FGD,
É isso, Grande Dourado. A quantidade necessária de galões de 3,6 litros para pintar 480 metros quadrados. Então, vamos lá, tá? Vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Eu nem coloquei o meu boa noite aqui. Rapaz, nem coloquei o meu boa noite. E aí, vou colocar também o meu nome. Beleza. E aí, nós vamos conversar um pouquinho. Deixa eu te fazer um pouquinho mais para frente aqui. Isso, já fica melhor a respeito dessa primeira questão, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que são 18 litros. Uma coisa importante para a regra de 3 é você destacar não a unidade de medida, a grandeza, tá? Então, aqui é litro, é uma medida de capacidade, e aqui é metro quadrado, que é uma medida de superfície. Eu tenho 18 litros, e aí eu sei que isso aqui me dá 300 metros quadrados. Não preciso colocar aqui. Só que daí a situação desconhecida, ela tem a ver com o 3,6 litros, né? Com o 3,6. Rapidinho aqui, ó. Eu preciso sair daqui para cá, tá? Rapidinho. Pensa no que você pode fazer. Tá? O que convencionalmente você faria? Você faria isso aqui, ó. Você colocaria um X aqui e multiplicaria cruzado. Tá? Esse é o convencional que você faria, beleza? Agora a gente não vai mais fazer o convencional. Para a regra de 3, sempre tem que pensar se a proporção é direta ou inversa, antes de começar. Para pensar se ela é direta ou inversa, você pode pensar naquele aumenta, 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 diminui. Para fazer a conta, aí não, tá bom? Se eu tenho mais tinta, eu vou conseguir pintar mais ou menos parede? Com mais tinta eu pinto mais parede, né? Então, quando você tem mais, é direto. Quando tem mais, menos, é inverso. Tá? Então, essa proporção, se ela existe, ela é direta. Beleza. Quando a proporção é direta, pode ficar tranquilo para você fazer, tá? Pode fazer tranquilamente. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu não sei se você vai pensar assim já, tá? Mas, na minha cabeça, quanto que é o dobro de 18? O dobro de 18 é 36. Então, se aqui dobra, se aqui dobra também. Então, o 300 passa para 600. Isso quer dizer que 3,6 pinta 60. Ah, gostou, né? Ficou bom. Ficou bom. Então, eu sei que a cada 3,6 litros, eu pinto 60. Quanto é que eu quero pintar? 480? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero pintar 480. Muito bem. Isso aqui é vestibular. Isso aqui é vestibular, tá bom? Beleza. Se eu, do 60 para o 480, multiplica por quanto? Do 60 para o 480. Que é a mesma coisa do 6 para o 48. Do 60 para o 480, multiplica por 8, né, Laura? Beleza. Multiplica por 8. Tá bom. Isso quer dizer que aqui vai multiplicar por 8 também. Tá bom? Beleza. Vamos multiplicar por 8? Tá, se eu multiplicar por 8 aqui, não precisa fazer com a vírgula, né? Você pode fazer 30 vezes 8, que é 240, beleza? 30 vezes 8, 240. E 6 vezes 8 é 48. 288 com uma casa decimal.
Beleza. Isso significa que, para eu pintar 400 e... Ah, mas a pergunta não era essa. Não, eu já respondi, tá? Eu achei que a pergunta era outra. A pergunta era, quantas latas dessa a gente vai usar? Tá? Já é a resposta, né? Eu estava achando que era quantos litros eu precisava. Não, 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 não. Tá? A pergunta, eu até fui olhar lá, mas não me toquei. Você viu que eu fui ali olhar pertinho a escrita? É só essa. O que ele quer saber? Ele quer saber quantas latas, se 3,6 pinta 60, para pintar 480, é 8, tá bom? Então, é facinho, facinho de fazer. A hora que você pegar a manha de usar a proporção, você vai ver que você não faz mais conta, tá bom? Só desculpa que eu encaminhei mal aqui, porque eu cometi um erro crasso, no I, no P, no E. Eu cometi um erro no I. E sabe qual foi o erro que eu cometi no I? Sempre esteja atento no primeiro momento à pergunta, para saber o que é que você está procurando. E eu não li até o final, eu não li a pergunta, eu não me atentei a isso, tá bom? Então fica a dica para você. Sempre, sempre, sempre se atenha à pergunta, para saber para onde que tu tem que ir, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos fazer a número 2? Vamos fazer a número 2. Pode marcar aí a resposta 8. Eu não lembro qual que é, deve ser a D. Vamos dar uma olhadinha? Qual que é a nossa resposta? Não, é a B de bola, tá? Pode marcar aí a B de bola. Número 2. Ao caminhar, uma mulher dá em média... Ao caminhar 100 metros, uma mulher dá em média 120 passos. Quantos passos dará essa mulher ao caminhar 750? Tá bom. Tá bom. Se ela vai caminhar 750 metros, são mais metros, ela vai dar mais ou menos passos? E deixa eu te fazer uma pergunta boba, porque no I tem mais uma coisa, eu vou acabar te explicando todo o meu método aqui, pelo jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta boba. Para 100 metros, ela dá 120 passos. Para 750 metros, ela dá mais ou menos de 750 passos? Pense um pouquinho. Pense um pouquinho. Dá mais? Isso é óbvio para vocês? Aí sim ou não? Se de 100 vai para 120, de 750 vai para mais que 750. É? Quantas alternativas viáveis tem aí? E quem é meu aluno presencial sabe que eu não faço isso uma vez nem outra. É difícil uma aula que eu não faça isso. Não é verdade? É difícil passar uma aula que eu não vou fazer isso em algum momento. É verdade, não é verdade? Tá? Porque no processo do I, além de ler a pergunta para saber o que você procura, você tem que ler as alternativas para saber que tipo de resposta que você tem. Mas é engraçado, sabe o que é engraçado, Jéssica? O engraçado é que a gente não pensa para fazer matemática porque as pessoas não ensinam a gente a pensar para fazer matemática. E matemática é uma das ciências mais lógicas que existem. Tá? Ela precisa fazer sentido. E a partir do momento que ela começa a fazer sentido, as suas opções se reduzem muito em termos do que você tem para você marcar. Até o teu chute vai melhorar, viu, minha querida? Tá? Você vai melhorar, porque você vai acertar coisas que antes você não acertava, e agora, mesmo que se você vai errar, você fala assim, meu, isso aqui é um absurdo, eu não vou marcar isso. Não é verdade? Não faz nenhum sentido eu marcar uma resposta dessa. Vou marcar essa aqui. E aí você vai ver que o teu e de todos vocês que estão me ouvindo aí, o teu aproveitamento vai melhorar muito. Então, vai escutando o que eu estou falando aqui, tá? Quem sabe, quando começar o ano e a gente está no gás aí, eu vá fazer alguma aula sobre este mecanismo, tá? E aí eu convido vocês para assistir, tá bom? Se eu fizer essa aula,
Ah, eu só não fiz essa aula ainda porque eu ainda não escrevi esse meu... Eu desenvolvi isso nas férias aqui. Eu ainda não desenvolvi, ainda não coloquei tudo certinho. E muito provavelmente eu faço uma aula gratuita a respeito disso, tá? Mas daí eu aviso todos vocês, eu faço questão que vocês assistam, por favor, tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó. A gente já sabe que a resposta é a D. A gente vai fazer a conta aqui. A gente tem os métodos que ela anda e os passos que ela dá. Beleza. E aí você tem de 100 para 120. De 750 para um número misterioso. Tá bom, tá legal. E aí, agora você tem que entender o seguinte: você tem que ser o malandro da história, tá? Então, o que você tem que olhar? Você tem que olhar assim, ó, tá? Peraí. De 100 para 120, multiplica por quanto? E eu vou fazer questão de fazer a conta com o valor quebrado para você ver que não precisa ser redondinho para a gente acertar. De 100 para 120, tem que multiplicar por 1,2, tá bom? 1,2. Então, aqui também tem que multiplicar por 1,2, tá bom? Isso é proporção direta, né? Beleza. Só que aí o prof explicou para você que lá na multiplicação, e eu lembro que eu expliquei, eu não sei se você lembra, que a gente pode transplantar a vírgula. 75 vezes 12. Uma outra coisa que eu expliquei para você é que se você dobrar esse número aqui, isso para você colocar na tua cabeça. Não é para você escrever. Por enquanto, sim, mas daqui a um pouco você faz sozinho. Se você dobrar esse fica pela metade. Se você quiser dobrar esse fica pela metade. E aí apareceu aqui. Você está vendo? Agora eu vou chocar vocês mais um pouquinho. Ah, não. A aula de porcentagem não foi ainda. Mas se tivesse sido, dava para fazer por porcentagem, né? 1,2 é um aumento de 20%. E aí tu calcula 10%, que é bem facinho, dá 75. Dá 150, 20%. 750 com 150 dá 900. Tá vendo? Você tá vendo como tudo vai conectar? É, rapaz, tudo vai conectar, tá bom? A aula de porcentagem é uma aula sensacional, uma aula muito legal para a gente aprender coisas, tá bom? Faz o seguinte, tira um printzinho aí. Foi muito legal esses dois primeiros exercícios, tá? Esses exercícios aqui, quase todos eles são de vestibular. Esse segundo aqui é da Sesgan Rio, depois tem um da UFMG, tá bom? Então eu vou ver se eu vou até os 5 e deixo mais para você. Vamos ver, conforme vai aqui, tá? Conforme vai aqui, sem pressa, vocês vão dizendo para mim. Vocês estão gostando? Estão curtindo? Estão entendendo? Estão pegando a manha aqui com o prof? Isso aí, ó. Tá bom, é isso aí, tá? A intenção aqui é essa mesmo, não é fazer o exercício por fazer. Fazer por fazer, você me dá aqui, eu faço em 30 segundos cada um. Tá? Não é para fazer por fazer, para fazer para pensar, para organizar, para entender. Se você agora, aqui, quando a gente está falando de coisas mais elementares, pegar esse suporte, vai alavancar demais quando você for estudar uma coisa mais esquisita, tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos fazer o terceiro. Federal de Minas Gerais. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas, que delícia, viu? Suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Tá bom. Se a mesma empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas adquiridas seria suficiente para um número de empregados igual a... Ah, peraí. Vamos organizar essa parada aqui? Vamos fazer esse exercício 3. Ele está falando de marmita e de pessoa, né? Tá? Está falando de marmita e de empregados. Então, eu tenho aqui, ó, no exercício 3, tá? Vamos colocar aqui, ó, pessoas.
marmitas. Aí vai colocar a situação conhecida. A situação conhecida é 750 pessoas. Para quantas marmitas? Ah, desculpa, é para quantos dias, né? Não é para marmitas, ó. Coloquei bobagem aqui. Pessoas e aqui dias. Então vai falar assim, ó, prof, 25. Beleza, beleza. Aí tem que ter um cuidado de leitura, porque são 500 pessoas a mais. Você não vai usar o número 500. 500 pessoas a mais. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o número 1.250. Tá? 1.250. Agora, Yasmin, aquilo que você falou ontem tem um impacto muito grande. Tá? Quando você fez aquela pergunta ontem, que eu falei para você, nós conversamos um pouquinho, tu deve lembrar qual é, aquela do pé deitado, eu falei que tinha que prestar muita atenção nas grandezas. Você pode ver que eu estou organizando aqui. Quando ela é direta, a gente consegue até virar essa flechinha, tá? Até dá. Eu estou fazendo sempre assim, porque eu estou comparando a grandeza de lá com a de cá, tá bom? Mas aqui, aí já não dá. Porque, veja só, se eu colocar mais gente para trabalhar, a marmita vai durar mais ou ela vai durar menos? Porque tem mais gente comendo, né? Pronto. Ela vai durar menos. Quando a gente faz essa análise, a gente não precisa do número para isso, tá, gente? Você consegue entender isso? Que essa análise ela não depende do número. É uma noção de situação, de dia a dia, né? Se eu tiver mais gente trabalhando, a comida vai durar menos dia, tá bom? Beleza. A composta, eu não uso as flechas, Yasmin. Eu desenvolvi um mecanismo chamado Resta 1. Tá? A gente vai aprender o Resta 1 amanhã. Beleza? E aí você vai ver assim, faz muito sentido. Tá? Então amanhã a gente vai aprender esse esquema para a gente organizar. Tá bom? Beleza? Agora veja só. Na proporção inversa, eu não vou desistir, não, viu? Eu sou bem mais teimoso que a professora da tua escola. Agora, veja só. Na proporção inversa, o que a teoria diz para nós? Lembra da teoria de ontem? Sem teoria, a gente não é ninguém, tá? Sem teoria, a gente é robozinho. A gente só faz o que mandam. Tá? Não é robozinho, não. O que a proporção inversa diz para nós? A multiplicação, tá? Então, se a multiplicação é constante, Natália, eu vou fazer assim, ó. Esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Então, eu vou ter 750 vezes 25 é igual a 1.250 vezes x. Beleza. Tá? E aí, veja só, número grande. O que o prof falou? O prof falou assim, ó, quando você está fazendo a conta, você vai quebrando ela onde você consegue, tá? Então, aqui, ó, vou tirar um zero daqui e vou tirar um zero daqui. Esse número aqui, o 125. O que é 125? Qual multiplicação que dá 125? Pensa um pouquinho. Na matemática, os números sempre... Não, calma aí. Vamos de novo. 25 vezes 25 dá 625, vai passar. Isso. 25 vezes 5. E olha que legal, porque se esse cara aqui é 25 vezes 5 vezes x, e o 75? O 75 também dá por 5, né? Não dá por 5? Dá, né? 75 é 5 vezes 3 vezes 25. Pode ser. Tá? Ele pode ser também 5 vezes 15, né? 5 vezes 15. Por que eu vou colocar o 5? Porque eu estou vendo 5 aqui, o 25 eu já vou matar. Então eu não vou gastar o meu tempo ali, tá vendo? Ó. 3
Isso entra no P, né? No meu planejar. No meu planejar, eu tenho que olhar o que eu tenho. Eu tenho que jogar, eu tenho que fazer a coisa jogar ao meu favor. Então, eu quebrei o 75 em 3 vezes 25 e quebrei o 125 em 25 vezes 5. Aí, o que vai acontecer? Ó, eu falei uma coisa e fiz outra. Hoje eu estou confuso, viu? Hoje eu estou confuso. Meu Deus do céu. Ó, 5 vezes 15. E olha o que vai acontecer. O 25, cancela o 25, o 5, cancela o 5. Tá vendo? E aí você vai ter o x igual a 15. Aí pronto. Tá bom? Então tem número grande, sempre tenta quebrar eles. Então, precisa quebrar tudo? Não precisa quebrar tudo. Se você quebrou já aqui, já tá bom, entendeu? Mas quanto mais você conseguir, vai ser melhor para você. Aí você vai ver que a coisa vai andar e que a coisa vai fluir. Agora, vamos lá. Você achou aqui? X igual a 15. Deixa eu ver. Cadê minha lista aqui? Tá aqui. X igual a 15, a resposta certa, então, ela é a letra C. Questão número 4 e a questão número 5 são questões do Enem. O Enem é um cara que vai cobrar muito de você a regrinha de 3 e vai exigir muito de você. Quais são as duas coisas mais importantes para fazer o Enem de matemática? Por falar em Enem, hoje eu abri o meu curso para o Enem, tá? O curso tá fantástico, fantástico. Vai ser um curso muito, muito, muito legal. Mas, quais são as duas coisas mais importantes para você se dar bem em matemática no Enem? Número 1, sem a menor sombra de dúvidas, Jéssica. Interpretação. Tá bom? Essa é a número 1. E a número 2? Tempo. Tempo. Tá? Tempo. O tempo é o grande vilão da coisa. Nossa Senhora. Tá? O tempo é um cara que a gente tem que ser ágil para executar, porque a gente tem pouco tempo. Se a gente tivesse um monte de tempo, não precisava ser, né? Mas a gente tem pouco tempo, então tem que ter uma determinada agilidade, tá bom? Beleza. O tempo. Por que eu digo isso? Porque se você falar com 10 pessoas depois do Enem, 9 vai falar assim, meu, não deu tempo de fazer. Né? Vai falar, meu, eu tive que chutar. Eu me afobei. Eu errei porque me afobei. Esse tipo de coisa, esse descontrole que não pode acontecer, tá bom? Beleza. Agora vamos lá, ó. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem que precisava dar para o seu filho. Faltou um alinhamento aqui, eu vou arrumar isso, viu? Eu tenho toque com isso. Não sei se você tem, mas eu tenho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos. Se a mãe ministrou 30 gotas, qual é a massa da criança? Faz de cabeça para mim. Se vira nos 30, tu tem 30 segundos para me responder. Não precisa. Não precisa de 30. Tá vendo? Rapaz. Não precisa de. Porque você já viu, né? Caiu no Enem. Agora você já sabe, tu já vai procurar a multiplicação aqui para aplicar ali. Tá? Só tem que ver se é direto. E é claro, se a criança é mais pesada, o remédio tem que ter uma dosagem maior, a gente sabe disso, né? Tá? Então é uma proporção direta por conta disso. Multiplicou por 6 um lado da conta, tem que multiplicar por 6 o outro. Tá? Então era 5 para 30, então é 2 para 12. Então vamos colocar no quadro isso só para colocar, mas é isso que eu quero de você, tá bom? Eu quero que você tenha esta capacidade de enxergar a coisa sem ela precisar acontecer, tá? Para que você consiga planejar. Se você não consegue fazer isso, você não consegue planejar. Se você não consegue planejar, muito provavelmente você vai ter uma execução pífia. Ela vai ser falha, ela vai ser atravessada, ela vai ser atravancada. Beleza? Tá bom. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, questão 4.
Nenenzinho da massa. O pessoal aí tá na ânsia do resultado que sai daqui. O que? Dá 12 dias? 12? Não sei nem se dá 12, viu? Tá chegando aí. Tá chegando. Eu tô ansioso também para ver o que vai rolar, né? Como é que vai ser o TRI da galera. Então vamos lá. Eu tenho aqui gotas, e eu tenho aqui quilogramas da criança. E aí eu sei que são 5 gotas para cada 2 quilos. No caso de ser 30 gotas, quantos quilos são? Tá? E ele vai falar assim, não, peraí, prof. Ó, se eu multipliquei por 6 aqui, ó. Se eu multipliquei por 6 aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 6 aqui também. Tá? Beleza. E aí você vai ver que o x só pode ser igual a 12. Deu boa, deu boa, deu boa. Tudo bem, vamos fazer a 5? A 5 também é Enem. Já vou anotar aqui. Vamos fazer a 5, que essa aqui não deu nem graça agora que a gente já está manjando, né? E vai ter na prova, sempre vai ter. Essa questãozinha aqui, que vai levar 1 minuto para ser feita, para poder existir aquela questão que leva 5, né? Por isso que eu acho muita bobagem quando os caras falam que tu tem 3 minutos por questão, que não é bem assim que funciona, não dá para ficar fazendo média. Porque você tem que entender que vai ter questão que vai levar menos tempo e vai ter questão que vai levar mais tempo para você fazer. Vamos lá. A questão 5 é uma questão bem interessante, tá? Eu coloquei ela aqui propositalmente para que eu pudesse explicar uma coisa para vocês. Deixa eu pedir para vocês mais uma vez. O que significa proporção direta? Quando você, toda vez que você for fazer um exercício que associa a proporção direta, o que você vai pensar? Vai pensar na divisão, tá? É o Didi, né? É o Didi, tá? Divisão direta. Divisão direta. Beleza. E aí, se for inversamente proporcional, o que você vai pensar? Vai pensar na multiplicação. Na multiplicação. A multiplicação tem que ser constante, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ler esse exercício aqui para ver o que está dizendo. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento, dada a mesma secção transversal, resistência e área da secção transversal, dado o mesmo comprimento, comprimento e área da secção, dada a mesma resistência. Tá bom, tá legal. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que interferem, que influem na resistência elétrica, utilizando as seguintes figuras. Até aqui não tem nada de muito importante, tá, gente? Não tem nada aqui que te garanta qualquer coisa para a execução. As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência e comprimento, resistência e área, e comprimento e área são respectivamente. Tá bom, beleza. Vai na primeira figurinha. Vai na primeira figurinha. E diga para mim, o que aconteceu com a resistência? No primeiro parzinho de figuras, né? Olha direitinho lá, Yasmin. Depende de como você está olhando. Eu imagino que você deva olhar de cima para baixo. E se você olhar de cima para baixo, ela dobrou, né? Vou até olhar de novo lá. Eu acho que ela dobrou. Ela passou de R para 2 R's. Tudo bem? Tranquilinho? Eu acho que sim, né? Isso, ela dobrou, tá? E o que aconteceu com o comprimento, Ellen? Ele dobrou. A operação tá direta ou tá invertida? Direta. Dobrou uma, dobrou a outra. Dobrou uma, dobrou a outra. Dobrou uma, dobrou a outra. Beleza?
Tranquilo. Então, o primeiro parzinho de figuras representa diretamente proporcional. Agora, vai lá na do meio. A do meio é para comparar área com resistência. O que aconteceu com a área? A área dobrou. Saiu de A para 2A, você está certo. E a resistência? Hum, Uma dobrou e a outra foi pela metade. Perfeito? Direta ou inversa? E viu como o prof explicou ontem para vocês? Que foi na hora que a Yasmin fez aquela perguntinha, né? Olha aí, ó. Tá vendo? É facinho de você ver agora. Agora que você sabe o porquê que a gente chama de direto e o porquê que a gente chama de inverso. Tá? Vamos ver a última. A última está comparando área e comprimento. Área e comprimento. Beleza. Área e comprimento. O que aconteceu com a área? Dobrou. E o comprimento? Também. Dobrou, dobrou. Direto ou inverso? Direta. Muito bem. Muito bem. Tá bom. Vocês lembram que tem uma formulazinha na física para isso? Da resistividade? Sim, a Natália lembra. Tem, né? Que usa uma letrinha grega lá, que é o Rho, que parece um P. Lembra disso? Lembra disso? Eu vou colocar essa formulazinha no quadro, tá? Então, eu vou colocar a resposta aqui. A resposta dessa é direta, inversa, direta. É essa a formulazinha? É essa a formulazinha? Não, Johanna. Vou te dizer por que que não, e quando você me pergunta, me corrija se eu estou errado. Porque você achou ela complexa. Isso? Não, ela não tem um TRI elevado, sabe por quê? Porque a execução dela é curta e ela é baseada em apenas um requisito da aula, que é o começo da aula de proporcionalidade. Uma aula bem dada, pelo menos, vai começar por ali. Como foi o que a gente fez ontem, né? A gente começou por ali. Então, ela não aprofunda e nem intercala. Ela só não vai ter um TRI bem baixo, justamente porque ela faz uma pequena associação com a física aqui. Mas essa associação, ela não tem um caráter de elevar a dificuldade. Ela só tem o caráter de dar a purpurina do exercício, tá bom? Beleza? Eu achei que você estava com alguma dificuldade. Tranquilo. Agora, o que nós comparamos na primeira, que deu direta? Responde para mim ali, dá uma olhadinha lá, o que a gente comparou? Comprimento, que é o L, com a resistividade ali, que é o... Com R, que é a resistência. E saiu direto, né? Saiu direto. Ó, o segredo jamais revelado, tá? Se eu tirar esse L daqui, ele aparece ali. Qual é a posição entre R e L? É a posição de multiplicação ou é a posição de divisão?
Sacou? Agora é a posição de divisão. E se a posição é de divisão, é direta ou é inversa? Agora você aprendeu. Quando você tiver que fazer a análise em cima da fórmula, você deixa tudo do mesmo. O que você precisa tem que ficar do mesmo lado. Se ficou multiplicando, inversamente. Se ficou dividindo, diretamente. O que a gente comparou aqui que deu I? Na do meio, o que a gente comparou? LA? 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 Tem alguma coisa errada aqui. Na minha fórmula, então. É LA que foi comparado? Ah! O Cebolinha mandou, Tá, não tem problema. Agora, eu fiquei olhando assim, falando, cara, alguma coisa está errada, porque daí eu fiquei, será que eu esqueci da fórmula? Não, tá, R é A. Qual é a posição entre R e A? Agora eu não vou mexer na fórmula. Tá vendo? A posição é de multiplicação. Por isso é inversamente proporcional. Vamos fazer um teste aqui? Vamos pegar o meu quadrinho? Alguém me diz uma formulazinha da física que lembra aí fácil. Vamos ver o que vocês vão trazer para mim. Vamos ver. Vamos ver o que vai vir. Nunca na vida eu pensaria, tá? Nunca na vida eu pensaria que alguém me mandaria lei de Ohm logo de cara, né? Sempre vem cinemática logo de cara. Isso aí, Giovana. Vamos na lei de Ohm aqui. Na lei de Ohm, resistência e corrente. Tá? Resistência e corrente. Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Por que é inversamente proporcional, prof? Porque uma multiplica pela outra. Ah, exatamente. Tensão, atenção, vocês. Tensão e corrente. Direto ou inverso? Direto. Porque eu tenho que olhar aqui, ó. Eu tenho que tirar o I daqui e colocar aqui. E ele fica numa posição de... Tá. Agora... Vamos pegar a função horária da velocidade que a Yasmin mandou ali. Foi isso que você mandou? Foi, Yasmin? Tem que mandar, tem que dar nome, tá? Tem que mandar, tem que dar nome. Agora, um divisor de águas na tua vida, tá bom? Para muita coisa em matemática. Ainda bem que a Yasmin mandou essa. Eu não sei como é que você lembrou essa por primeiro. Tem PMG, tem P igual a F sobre A, tem D igual a M sobre V, tem Q igual a M vezes V. Mas tem tantas. Tem F igual a M vezes A. Tem tantas assim que são mais simples de serem lembradas e veio essa aí. Mas tá bom. Ela vai se pagar. Tá? Ela vai se pagar. Olhe para essa fórmula e vê se tem algum elemento que dificulta a nossa análise. Por favor. Se tem algum intruso, um estranho no ninho. Ou se está tudo bem e a gente consegue. E aí as pessoas teimam em não entender que em matemática a proporção é princípio multiplicativo e não se analisa quando tem sinal de mais.
Tá bom? Não faz, não analisa, não é proporcional. Tá entendendo? Tá? Por quê? Porque tem adição no meio. Tá? A gente discutiu proporção, a gente falou do quê? De multiplicação e de divisão, não falou de adição. Você não vai discutir proporcionalidade numa relação como essa aqui. Por quê? Porque ela não faz sentido. Porque o mais incomoda, o menos incomoda, a gente só faz com multiplicação e divisão. Aí sim, tá? Aí sim, se tem só multiplicação e divisão, você pode analisar a proporcionalidade, a relação que existe entre as grandezas. Se tiver um sinalzinho de mais ou um sinalzinho de menos, você pode abortar a missão. Entendido? Então, o que você vai agora? O último ensinamento da aula de hoje é: proporção não se analisa se tem adição ou subtração no meio do caminho, tá? Ela simplesmente não existe, beleza? Muitos ensinamentos importantes hoje, tá? Muitas coisas. Um pouquinho sobre planejamento, né? Sobre organização dos exercícios, sobre execução para usar. Você viu que eu usei várias coisas, né? Propriedades de multiplicação, de divisão, de simplificação, de número decimal. A gente usou tudo aqui hoje, tá? Para a gente fazer até esse exercício número 5 aqui. Eu quero que vocês façam os outros, que vocês tentem, que vocês estudem, que vocês se esforcem e vão sempre colocando em prática aquilo que nós vimos aqui, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem todos muito bem e amanhã, quarta-feira, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau. Valeu, valeu.